esse dever principal e o combate à lucidez de tornar o aluno armado para se tornar lúcido passa necessariamente pela questão das escolhas de como e onde buscar a informação. Como ter acesso às informações? As tecnologias digitais atuais, a mediação do processo educacional. Então, quando a gente usa os ambientes virtuais de aprendizagem, particularmente eu gosto muito de trabalhar com o Moodle, então a gente vê que o conhecimento ele se torna mais acessível ao maior número de pessoas, né? E por causa disso, ele se torna mais democrático. Então aquilo que antes era inacessível, hoje chega ao maior número de pessoas. Então temos um grande conjunto de ferramentas disponíveis e podemos utilizá-las para impactar de forma mais incisiva os nossos alunos. E a gente só vai conseguir estimular e ensinar os nossos alunos a aprenderem nessa nova forma de compartilhamento do conhecimento mundial se nós incorporarmos estas formas no nosso modo de dar aula, no nosso modo de interagir com os alunos, no nosso modo de mostrar como se constrói o conhecimento. E aí a minha intenção aqui nessa videoaula de hoje é exatamente essa: provocar em você algumas reflexões a partir daquilo que eu estou externando. Olá, seja bem-vindo ao Professor Online. Nesta videoaula de hoje, vou tratar de um assunto um pouco diferente da rotina aqui do canal. Minha intenção com esse vídeo é tratar da educação do futuro à luz do livro de Edgar Morin, de um dos livros de Edgar Morin, e são vários os motivos que me levaram a gravar esse vídeo. Primeiro que a produção de conteúdo online, né? O abastecimento desse fluxo de informações no nosso canal nos leva a cada dia a um ato de experimentação, né? E então nós, professores, estamos continuamente num ato experimental, quer dizer, num ato de experimentação de ferramentas, de tecnologias, principalmente agora com essas tecnologias digitais cada vez melhores e mais disponíveis, né? Mas quando a gente pensa na questão da educação online, né, na produção de conteúdo, da nossa presença dentro e fora de sala de aula, são muitas as questões que começam a orbitar, né, e criar um brainstorm aqui de ideias e conceitos, né? E eu peguei esta figura exatamente para refletir um conjunto de situações. Então, quando você se debruça na produção do seu material, do seu conteúdo, você começa a se perguntar sobre as questões éticas e morais relacionadas com aquilo, ou não com a mensagem em si, mas com a forma de veiculação, com os reflexos, como você fica pensando na forma, de que forma a pessoa que está do outro lado, que você não sabe quem é, porque quando a gente produz conteúdos para um canal online, que não seja uma aula estrita, a amplitude, a abrangência, ela vai muito mais além do que a gente consegue supor. E aí essas questões filosóficas, né, da ética humana, as questões sociais, de como que a mensagem vai ser recebida, não vai ser recebida, elas começam a criar uma certa turbulência mental. E essa turbulência mental, na prática, muitas vezes ela nos engessa. Ela começa a deixar a gente um pouco travado, né, para compartilhar, então, esse conteúdo e falar um pouco dessas coisas.
E aí, para organizar, então, tudo isso, é rotina nossa, né, na educação, a gente buscar a leitura de expoentes, né, dentro da pedagogia, dentro da filosofia, dentro dessas questões que vão ordenar o raciocínio, pautar o raciocínio no âmbito da educação. E aí, lendo gostaria de trazer esse livro, Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, de Edgar Morin, como uma referência onde eu coletei alguns postulados, vou fazer algumas analogias ou correlações. Na verdade, eu vou pensar alto aqui neste vídeo com você, e de forma a não fechar questões sobre o assunto, mas a minha pretensão simplesmente é de trazer um vídeo que possa colaborar com esses aspectos reflexivos, né? O qual vivemos na nossa docência diariamente, tá? E aí eu vou trazer alguns apontamentos também de fora do livro, em alguns momentos, né, de outros autores, mas a nossa conversa, a discussão vai estar pautada aqui e, naturalmente, tentando trazer para contextualização do que é ser um professor online, né, hoje. Então, vamos lá. O primeiro aspecto, ou o primeiro pensamento, ou recorte que eu gostaria de fazer, Morin diz que o dever principal da educação está em armar o indivíduo, né, para um combate vital à lucidez. Então, veja bem, aqui eu acho muito interessante esse pano de fundo que Morin cita no processo docente, né, do dever da educação. Quer dizer, a gente tem no processo de ensinar, a gente tem aquele olhar específico, o ensinar a técnica em si, o tema da aula, mas se você analisar o pano de fundo de todo o curso, né, de toda a disciplina, né, de toda a produção de conteúdo numa página como essa aqui do Professor Online, a gente precisa ou deveria buscar um tônus ou uma tônica, a palavra seria essa, uma tônica principal, que seria despertar ou tentar facilitar aquele que recebe o conteúdo. Aqui a gente está falando de educação, então o aluno, né? Mas a gente poderia estar trabalhando em vários níveis formativos, mas o que a gente quer é trazer a lucidez, ou trazer a luz ao aluno, e trazer luz ao aluno, né? Próprio nome diz, aluno sem luz, né? Então a nossa função é trazer luz para ele, e é trazer então as formas de reconhecer, como buscar o conhecimento, como validar esse conhecimento, como reconhecer quais são as informações potencialmente válidas para a construção do conhecimento e, por final de tudo, a edificação do conhecimento em si. Então, este processo de reconhecer o que é válido, o que a gente poderia buscar lá aqui a gente já entra no aspecto da teoria do conhecimento, onde a gente está preocupado com a origem, com a validade do conhecimento em si, e, na verdade, neste momento eu não estou tratando do aspecto da teoria do conhecimento em si, ou dos limites que o conhecimento tem em si, mas sim dos canais que temos e usamos e estamos utilizando em sala de aula, e mostrando para os alunos que ali existe um caminho válido para a busca do conhecimento. Então, esse dever principal e o combate à lucidez de tornar o aluno armado para se tornar lúcido, ele passa necessariamente pela questão das escolhas
de como e onde buscar a informação. Talvez este seja o grande desafio hoje da educação mediada pelas tecnologias digitais, porque toda a informação, a quantidade de informação possível e acessível, ela aumentou em escala exponencial e isso traz uma certa insegurança para os alunos, naturalmente, e traz para os professores. Então, este caminho de mostrar, de ser um curador de conteúdos, né? E mostrar como é que você, como docente, escolhe os seus conteúdos, ou classifica os seus conteúdos como válidos ou não, também deve fazer parte aí para que este aluno esteja armado, então, no combate diário do processo de aprendizagem, buscando, então, a lucidez, né? Então, talvez esse seja o primeiro aspecto. Um segundo ponto interessante é que a educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão. Nesse aspecto aqui, a gente já estaria tratando do ponto de vista da validade do conhecimento, ou da validade do método que foi usado para buscar esse conhecimento, e aí já seria uma área da filosofia, da teoria do conhecimento em si, né? Mas quando o conhecimento ou o conceito ele é apresentado ao aluno, sempre associado a um grau ou uma possibilidade de erro ou de ilusão, existe uma forte tendência de formarmos um indivíduo que, ao mesmo tempo que agrega um conjunto de conceitos e conhecimentos e articula com esses conceitos um raciocínio, ele não fecha a questão tendo aquilo como exato e como certo. Porque o que torna o processo do conhecimento rico é exatamente a capacidade que ele tem de se reavaliar. E, na verdade, aí é o próprio método científico, né? A verdade científica é aquela que até então ela se mostra mais adequada frente aos conceitos vigentes, mas que até então, do ponto de vista experimental, ela não mostrou nenhuma possibilidade de erro, embora esse erro sempre irá existir, né? Então, a gente não tem a gente tem o método científico como um processo de busca do conhecimento, mas um processo onde temos a consciência de que aquilo que postulamos e conceituamos sempre está, sob um certo grau, ameaçado por um nível de imprecisão, de erro ou de alguma coisa que traga, então, o conceito para uma questão que ainda não está completamente fechada. Então, aquela falsa ideia de que o conhecimento ele é postulado e imutável, né? Que quem ensina ou que quem produz o conhecimento, que esse conhecimento não está passível de erro, ele não deve ser transmitido nem subliminarmente ao aluno. O aluno precisa reconhecer esse grau de incerteza que temos dentro das ciências, dentro dos pensamentos, sejam das áreas biológicas, exatas, humanas, em todas elas a gente tem esse grau de imperfeição, vamos dizer assim, né? Então, esse processo ele é fundamental.
precisa transmitir o conhecimento sempre mostrando este grau de incerteza. Isso leva o aluno à reflexão, a sempre revisitar os conceitos e reavaliar as suas bases fundamentais. Né? Já num terceiro ponto, eu gostaria de partilhar, em sua dimensão mais filosófica, a educação ela deve dedicar-se à identificação da origem de erros, ilusões e cegueiras. Ou seja, o processo educacional ele informa, mas ele também desnuda a informação de forma que nós possamos ir atrás exatamente da origem desses erros, do que dali são ilusões, o que dali de fato é corroborado pelas observações que temos, ou o quanto daquilo está sendo dito ou ensinado está impregnado de outras formas de percepções humanas que eu vou colocar todas aqui como cegueiras. Né? Então, a educação tem este papel. Ela é formativa. Hoje em dia, a gente observa uma produção de conteúdos, uma produção de cursos de curta duração, uma formação mais dinâmica, rápida e pontual para a capacitação das pessoas em múltiplas tarefas ou novas habilidades exigidas no momento, mas que, embora a gente tenha essa necessidade de atender o processo de aprendizado, ensino-aprendizado neste novo formato, a gente não pode esquecer dessa questão fundamental que a educação envolve. Né? Então, aqui, novamente, são pontuações aqui que Edgar Morin faz e que toca fundo, e que a cada vez que eu leio o livro, eu passo por esses pensamentos, né? A gente faz novas sinapses aí, novas reflexões, e aí a minha intenção aqui, nessa videoaula de hoje, é exatamente essa, provocar em você algumas reflexões a partir daquilo que eu estou externando. Então, na educação do futuro, Edgar Morin diz aqui o seguinte, que a racionalidade ela corre o risco, porque é um risco constante, porque a racionalidade ele define a racionalidade como um processo aberto e a racionalização como um processo mais fechado e metódico. Então, se você tenta sempre explicar as coisas através de um processo de racionalização, que é um processo mais fechado, que utiliza de menos potenciais humanos para a busca do conhecimento, então a racionalidade ela corre um risco. Então a racionalidade ela bebe e utiliza da ferramenta da racionalização. Mas a racionalidade humana ela transcende esse processo da racionalização. E aqui é um aspecto também bastante profundo na forma de discutir esse assunto do ponto de vista filosófico. Tá? Mas eu trago esse quarto ponto aqui exatamente para mostrar que a questão da racionalidade humana ela utiliza da racionalização, mas ela pode transcender a isso. Bom? Então vamos lá, no quinto aspecto, né, isso significa que a verdadeira racionalidade ela não é apenas teórica, apenas crítica, mas também autocrítica. Então, a autocrítica que nós somos levados a fazer acerca daquilo que postulamos como conhecimento
como válido, como método. É o que amplia essa potência da nossa racionalização e a gente está dando a denominação aqui, segundo Morin, de racionalidade. Então, essa questão da autocrítica, ela deve estar continuamente presente neste processo formativo. Tá? Bom, neste sexto tópico, né, a gente pode dizer que seja um problema universal de todo cidadão no novo milênio. Qual? Como ter acesso às informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e organizá-las. Exatamente aqui é que este slide ele se comunica lá com o primeiro que eu estava comentando. Né? Nesse slide, quer dizer, eu estou trazendo essas questões de que como ter acesso às informações, as tecnologias digitais atuais, a mediação do processo educacional pelas tecnologias digitais, isso está potencializando com que as informações cheguem a um grande número de pessoas, como nunca foi visto isso, né? Todo mundo tem acesso a todas as informações, ou um grande número de informações a qualquer momento, seja pelo computador, pelo celular, pelo tablet, né? Que é multimídia, né? A informação hoje. Então, a forma de ter acesso, as pessoas já estão descobrindo. Então, eu tenho as informações, estão aí disponíveis para mim. A questão é como articular, reconhecer, validá-las. Né? Essa questão de reconhecer os canais, as formas de validação do conhecimento, organizar essas informações e produzir a partir dali o conhecimento é que torna um grande desafio ao novo cidadão, ao novo aluno do milênio. Então, esta capacidade é aquela que lá no primeiro slide a gente já vinha mostrando que seria o trazer a lucidez para o aluno. Como trazer o aluno à lucidez, né? Então, a gente precisa ensinar esses aspectos aqui. Então, essas ferramentas todas que usamos hoje, nesse processo educacional, são ferramentas que elas dão o acesso, mas precisamos colocar ali o método, mostrar uma forma de validação e de organização e produção de conhecimento a partir desse grande oceano de informações onde a gente pode buscá-las, né? Então, existe um outro aspecto, né? Nessa questão dos saberes e da forma como a educação se processa, né? Segundo Morin, que é o seguinte, ele diz que existe uma inadequação, que os saberes, todos eles, no seu processo evolutivo, eles estão desunidos, divididos, compartimentados, né? Então, a compartimentalização do conhecimento. Então, você vai estudar o corpo humano, você divide o corpo humano em sistemas, né, em processos, e aí cada um estuda um processo compartimentalizado aí, separado, e aí você perde a visão do todo, né? As realidades ou os problemas, cada vez mais, aqueles que se apresentam para a gente, são cada vez mais multidisciplinares, e são de fato. São transversais. Hoje, nós produzimos e construímos cursos de pós-graduação buscando disciplinas transversais, disciplinas onde vários especialistas possam transitar por dentro de uma mesma disciplina e trazer esta visão de menos compartimentada da teoria, né? Então, essa multidisciplinariedade, a transversalidade, essas questões multidimensionais, né?
globais e planetárias. A gente precisa ensinar o aluno a integrar. E nós só vamos conseguir ensinar o aluno a integrar conhecimento a partir do momento em que trouxermos para as nossas ciências, né, informações correlatas de ciências outras e que são complementares, né? Que buscarmos essa transversalidade aqui para a saída, então, desta, vamos dizer, a especialização, do ponto de vista biológico, ela é um processo natural e que permitiu a evolução da vida. Agora, subjacente à especialização dos seres vivos, existe um ecossistema que os relaciona. Então, até podemos desenvolver os conceitos, as áreas, de forma mais compartimentada, né, dividida, mas temos que buscar a edificação de uma ciência fisiológica que reúna e junte essas partes. E se não formos capazes de construirmos isso sozinhos, teremos que buscar isso de forma coletiva. Mas o viés do ensino, o que a proposta da disciplina ou do curso, ela deve sim ser uma proposta integradora e não uma proposta compartimentalizada ou dividida, né? Desagrega. Ok? Então, seria mais ou menos nesse sentido, né, que essa inadequação ela foi apresentada aqui. Edgar Morin, eu compreendi desta forma e estou trazendo para o debate aqui com você, debate no sentido de provocar essas reflexões. Ok? Então, aqui como o 8º item, né, a contextualização, aqui já é de outro autor, né, do Bastien, Claude Bastien. A contextualização é condição essencial da eficácia. Bom, aí você talvez esteja se perguntando, bom, mas em que contexto, né, esse slide entra? Então é o seguinte, quando a gente pensa na apresentação do nosso conteúdo, da nossa teoria, dos nossos conceitos, hoje mediados pela tecnologia, nós devemos utilizar e ser mais incisivos e incorporar a apresentação do nosso conteúdo dentro de um contexto prático de utilização. Então, a gente vai ter eficácia no processo de ensino se despertarmos nos alunos o emocional. E para despertar o emocional, ele precisa sentir e vivenciar a problemática na qual aquele conhecimento que está sendo ensinado é necessário. Então, a contextualização aqui, segundo Bastien, e eu estou aproveitando esta frase, né, é um recorte, né, eu estou dando este contexto, é que a contextualização das nossas aulas, as nossas aulas serão mais eficazes se formos capazes de contextualizar o que de fato estamos ensinando. Então, esse é um aspecto, é um elemento muito importante, porque trazer para uma videoaula, né, ou uma experiência assíncrona, né, uma fala, um conceito que não sensibiliza, que não toca, que não desperta no aprendiz o sentido e a razão de ser daquele conhecimento, ele se torna etéreo, se torna pouco palpável, pouco atrativo, e aí muitas vezes a culpa é colocada nos processos ou no método, no meio midiático, na técnica, e enquanto que o que daria liga ao processo, ou eficácia ao processo de ensino, seria a contextualização
daquilo que está sendo ensinado, né? Então, o ser humano, que no novo item, voltando aqui a Morin, né? Ele define lá o ser humano, ele sendo um ser biológico, psíquico, social, afetivo e racional. Olha que interessante esse olhar, né? Então aqui a gente está compartimentalizando o ser humano, mas isso tem um propósito didático, né? É o propósito de entendermos que o ser humano é complexo, né? Que o ser humano ele tem múltiplas dimensões. E aqui é citadas pelo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. Agora, o ser humano vive em comunidade, vive em sociedade. E Morin também definiu as dimensões desta sociedade. Então, ele diz que essa sociedade ela tem aspectos ou dimensões históricas, econômicas, sociológicas e religiosas e etc. Então, tanto o indivíduo quanto o indivíduo em sociedade, eles apresentam aspectos multidimensionais. E aí a apresentação e o modo de fazer a educação e de apresentar o conteúdo, então o conhecimento que é reconhecido como um conhecimento pertinente, ele deve reconhecer o quê? Este caráter multidimensional do indivíduo ou da sociedade e inserir nele, né, os dados. Então, aquilo que ensinamos precisa necessariamente estar contextualizado dentro de um ou mais dimensões do indivíduo ou da sociedade. Então, o conhecimento, quando contextualizado, né, e tendo esse caráter multidimensional, ele sendo contextualizado dentro dessas dimensões, ele passa a fazer sentido ao indivíduo, ao aluno. E isso torna aquilo que falamos, aquilo que veiculamos mais atrativo. Então, esse é um grande desafio. É um desafio, eu costumo comentar que muitas vezes a gente fica dias lendo e refletindo sobre um determinado tempo para conseguir estruturar em 2 horas uma sequência de slides ou de raciocínios para apresentar em uma aula. Exatamente porque nós precisamos encontrar esse caráter multidimensional daquele conceito que iremos apresentar em sala de aula ou nos meios online que temos hoje e utilizamos. Então, a tecnologia, hoje em dia, aqui eu estou buscando lá no Maurício Benvenuti, né, essa citação. Então, aqui já é um olhar, um viés, em termos de assunto, né? Aqui o Benvenuti, ele escreveu o livro sobre as 5 competências para construir carreiras de negócios inabaláveis, né? Na área de empreendedorismo, na área de tecnologia. E aí ele traz aqui que a tecnologia dá acesso ao que é mais exclusivo. Então, olha que interessante. Essa transcendência que o ensino híbrido, que a incorporação das tecnologias digitais no processo educacional traz, é exatamente dar acesso a mais pessoas ao que antes era muito exclusivo, né? Então, a tecnologia, ele usa 2 falas muito interessantes, onde ele aborda que ela desmonetiza o que é caro, porque ela amplifica, né, o acesso, a quantidade de pessoas que têm acesso à informação, ela deixa de ser exclusiva de poucos e democratiza o que antes era restrito. Então, o nosso olhar, a nossa participação docente,
quando a gente pensa em transcender a sala de aula, a expandir os conteúdos, né? Expandir as experiências que o aluno tem, mesmo fora de sala de aula. Isso quando a gente está tratando de ensino presencial. Podendo continuar ou amplificar o seu processo de aprendizagem, ou através de uma modalidade de um ensino EAD 100% online, atingir um maior número de pessoas em situações que, se não fosse assim, não seria possível o acesso à informação. Então a gente vê que o conhecimento ele está sendo, entre aspas, desmonetizado do ponto de vista que ele se torna mais acessível ao maior número de pessoas, né? E por causa disso, ele se torna mais democrático. Então, aquilo que antes era inacessível, hoje chega ao maior número de pessoas. Então, isso é muito interessante e é o poder que nós, professores, temos, né? Nós temos o poder de impactar socialmente pelo fato de desmonetizar o que é caro e democratizar o que era restrito. E aí, usando a tecnologia, fazendo isso com conhecimento. Eu acho que esse seria talvez um dos grandes fechamentos, né, de raciocínio, né, na aula de hoje, né? E vamos seguir então aqui. Segundo aqui essa fala acima do pontilhado, que é minha, né? Para ser um professor online, né, que eu estou chamando aqui de professor online, aquele que se preocupa e busca, né, seja no ensino presencial, híbrido ou online, né, amplificar o seu poder de impactar o aluno, né? Então, para ser um professor online é necessário construir um propósito. Então, o propósito é o pano de fundo, é aquilo que dá enredo, dá alma, né? Para o seu canal, para o seu curso, para a sua disciplina, para o seu fazer docente. E aí, Benvenuti, em cima desse termo propósito, ele diz que propósito significa construir um significado. Então, temos que desenvolver a habilidade de fazer com que os nossos alunos percebam o nosso propósito através de uma significação que ele consiga dar para a nossa interação ou participação na vida dele enquanto aluno. Então, o aluno tem que ser capaz de significar a sua presença como docente na vida formativa dele. Se ele conseguir fazer isso, significa que o seu método e o seu processo têm um propósito. E isso é bastante impactante. Então é preciso estimular nas pessoas, segundo Benvenuti, a capacidade de usar os elementos universalmente disponíveis. Então, quando a gente usa os ambientes virtuais de aprendizagem, particularmente eu gosto muito de trabalhar com o Moodle. O Moodle tem uma potencialidade assim absurda, né? E que, regra geral, é muito pouco explorada nas instituições de ensino. É colocado lá, mas dentro de uma configuração e de uma estruturação geralmente mínima, né? E além dos ambientes virtuais de aprendizagem, a gente começa a agregar os mecanismos, as redes sociais, né? O WhatsApp, Telegram, YouTube, os vídeos, né? Existe um conjunto vasto de tecnologias que estão presentes nos celulares, nos computadores, que até nos vigiam, né? E o pessoal do marketing, né? do e-commerce, né? É o que fez com que a Google fosse a empresa mais rica do planeta, né? Conhecer o hábito, então, dos consumidores, né? Das pessoas.
Então, temos um grande conjunto de ferramentas disponíveis e podemos utilizá-las para impactar de forma mais incisiva os nossos alunos. Então, a gente precisa estimular isso. E a gente só vai conseguir estimular e ensinar os nossos alunos a aprenderem nessa nova forma de compartilhamento do conhecimento mundial, se nós incorporarmos estas formas no nosso modo de dar aula, no nosso modo de interagir com os alunos, no nosso modo de mostrar como se constrói o conhecimento. Além disso, interpretar o sentido deles, né, dessas ferramentas todas, e afiar as habilidades de compreender o mundo. Ou seja, o que a comunicação assíncrona me permite? Qual o sentido dela? O que uma rede social me permite? Qual é o sentido? Quais são as dinâmicas de comunicação? Os canais emocionais que a rede social, ou que cada rede social tem uma pegada diferente, né? Tem uma ótica, uma ênfase diferente, mas que muitos empreendedores, muitos professores já estão refinando ou afiando as suas habilidades para compreender isso e dar sentido e contextualizar e usar essas ferramentas no seu processo educacional, no seu processo fazer docência, né? Então, é isso que permite alguém sair da escola. Então, quando alguém se capacita e aprende a utilizar toda essa dinâmica que a gente vem discutindo nessa videoaula, é que permite este alguém sair da escola e continuar aprendendo. Porque hoje já é percebido por todos que o processo de aprendizagem ele não termina. A etapa formativa, né, da graduação ou da pós-graduação, ela é uma etapa, mas que não para mais aí, né? E mesmo o processo formativo de nível médio, dentro das empresas, então o processo formativo ele é contínuo. Teremos nós, como docentes ou como profissionais dentro das empresas, de estabelecer e de produzir conteúdo que permita a alguém ou aos nossos colaboradores, os nossos colegas, o nosso ambiente, um processo contínuo de aprendizado e de desenvolvimento de habilidades. Então, fazer educação hoje é um processo que cada vez mais se derrama de dentro da escola, de dentro da universidade, para o mundo. Então, fazer educação hoje, a educação será feita em todos os espaços. Hoje existem tecnologias que permitem isso, que permitem a nós, professores, interagirmos com o maior número de pessoas, com o maior número de iniciativas de formação educacional, e todos os profissionais estão atentos a essa necessidade de um fazer, de um aprendizado continuado, né? E aí, para encerrar aqui, então, essa fala, né? As ferramentas, elas estão todas aí, né? As ferramentas digitais que podem ser utilizadas e aplicadas aí à educação. Os conceitos do ensino presencial, agora se tornando ensino híbrido, das questões da pandemia, que aceleraram os processos de incorporação de tecnologia, do desenvolvimento ainda do ensino EAD. Então, as ferramentas estão todas aí. E aí vem a pergunta, qual é o seu propósito como professor, professora? Quanto dessas ferramentas, dessas percepções, dessas considerações que fizemos, dessas breves considerações que fizemos hoje nesta videoaula, provocadas aqui pelo Edgar Morin, né? Elas orbitam todas essas questões.
Então, a nossa habilidade, quer dizer, os cursos que fazemos, as habilidades que desenvolvemos para gravação de aula, para edição de vídeos, para produção de material, para domínio de um ambiente virtual de aprendizagem, tudo isso é muito bom, é útil, mas só vai ter sentido se você for capaz de dar este pano de fundo e colocar as suas percepções e as suas vivências docentes, né, nesse contexto. Então é para isso que todos nós, professores, estamos sendo chamados a desenvolver as nossas habilidades, mas fazê-las dentro das percepções que temos e do nosso contexto multidimensional, individual e em sociedade. Ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.